Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu volto nesse sábado, 23 de agosto de 2025, para trazer mais uma leitura das informações do Global Currency Reset. Meus amigos, agradeço novamente a presença, a visita de todos vocês e continuo convidando para que se inscrevam no meu canal, deixem o like, deixem um comentário, ativem o sininho para todas as notificações e se sobrar um tempinho, venha até o canal Família Fontoura. Eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, é um canal que eu tenho com a minha família, certo, pessoal? Bom, novamente continuo observando algumas informações. Consegui achar a última inteligência que Bruce colocou no dia 21, que foi quinta-feira, pessoal. Alguns outros rumores, alguns pensamentos, e queria dividir com vocês, começando com Bruce. Vamos lá? Bem-vindo a todos para a grande chamada dessa noite. É quinta-feira, 21 de agosto, e vocês estão ouvindo a grande chamada. Obrigado a todos por assistirem. A todos que estão acompanhando a chamada, graças à nossa equipe de satélite ao redor do mundo, isso é maravilhoso. Vocês podem clicar e nos ouvir falando no próprio idioma. Bem, vamos falar sobre onde estamos. Em termos de inteligência, vou falar para vocês. Eu gostaria de abordar algumas das preocupações de Judge. Vou fazer isso daqui a pouco. Eu quis dizer preocupações de Ginny. Certo, vou fazer isso. Mas primeiro, acho que quero falar sobre um cenário, as máquinas de cura quântica. Sui disse em seu segmento, são coisas que o nosso responsável, o meu responsável, viu pessoalmente. Tocou e viu uma pessoa de verdade desenvolver um braço novinho do cotovelo para baixo e uma perna novinha do joelho para baixo, incluindo o pé. Isso aconteceu em 33 minutos. Sim, e eu acho isso fantástico. Agora os militares ainda estão cuidando disso. Ainda estão cuidando de todos os centros e eles vão ficar cuidando disso por um tempo. Com o tempo, quando for considerado um pouco mais convencional, provavelmente será supervisionado por civis, mas por enquanto é tudo militar. Então, ele teve a sorte de ser convidado para conferir. Agora existem vários centros de internação médica, e eu uso o termo centros porque cada um tem dois leitos. Da última vez que houve mais de 16 mil centros de leitos médicos nos Estados Unidos, talvez fossem mais de 19 mil, e há muitas unidades móveis. Sabe? E isto é, há um pouco de distração. Eles têm os móveis, então usarão para dirigir diretamente para asilos, casas de repouso, você sabe, centros de reabilitação, lugares onde as pessoas estão apenas sendo cuidadas. Se elas não estiverem bem e talvez não consigam nem andar, podem ficar acamadas, né? Bom, eles vão dar um jeito de colocar uma cama dessas lá. E você vai sair andando, vai sair uma nova pessoa. A razão pelo qual digo é porque existe uma expressão que surgiu do nosso contato militar. Não pergunte se essa cama médica pode fazer isso ou aquilo. A questão é, o que ela não pode fazer? É bem forte, pessoal. O que ela pode fazer por nós? Assumir uma perspectiva, planejar, anotar em mente, pedir todas essas coisas boas.
Sabemos que elas existem em certas bases militares, mas muitas estão em lugares inacreditáveis e não querem dizer onde ainda. E quando chegar a hora certa para nós, descobriremos quando formos para a nossa troca. Avisaremos se tivermos uma necessidade urgente, principalmente se for um portador de sim. Eles querem quem tem projetos que estejam por perto, para vê-los e concretizá-los, até a conclusão, para que você possa entrar e informá-los sobre as necessidades e situações que precisam ser corrigidas quando estiver alterando ou resgatando. Depois, eles digitarão algumas teclas e inserirão no sistema. E provavelmente avisarão por e-mail ou telefone quando seu agendamento estiver disponível. Certo, como vocês sabem, a minha visão é limitada. Tenho uma visão baixa e estou ansioso para ver essa cama, mais o legal, e saber qual é a sua funcionalidade. Só um instantinho, pessoal. Estamos muito animados com isso. Mais animado com isso do que com o próprio dinheiro. Muito mais. Certo? Então vamos falar sobre o que temos e não temos agora. Vocês se lembram que na última terça à noite eu recebi algumas informações pouco antes de apresentar o segmento de informações, e isso mudou radicalmente o que eu sabia, o que eu podia dizer e o que eu não podia dizer. Hoje não é diferente, mas tenho o ABC do que realmente está acontecendo nos bastidores. O que estamos fazendo agora conseguimos aquele acordo de paz que falei na última terça-feira, entre a Rússia e os Estados Unidos da América. Esse foi um evento crucial para a assinatura daquele acordo e foi assinado na terça-feira, 20 minutos antes de eu receber aquele telefonema, bem antes do meu segmento da inteligência na terça-noite. Então é aqui que estamos agora. Eles ainda estão trabalhando para preparar o financiamento. Como assim? Os adiantamentos. Adiantamentos são coisas como CMKX, multas, penalidades, acordos judiciais, reivindicações agrícolas e outras reivindicações que se enquadram nessa categoria. Esse é o A primeiro. Eles são os primeiros. O próximo é o B, que são os detentores de títulos. Esses são os títulos. Esse é o próximo grupo como um todo. Como um grupo B, os detentores de títulos. O próximo grupo é o C. Adivinha o que isso significa? Moeda, detentores de moeda somos nós. Esse é o nível 4, detentores de moeda A e B. O que eles estão fazendo agora é o que chamam de negociações. As negociações lhes dão a oportunidade de criar fundo por meio de programas de negociação. Criar fundos entre isso e os fundos fiduciários do Saint-Germain e talvez o fundo Rodrigues. Também não sei, mas conheço o Saint-Germain. Eles pegam esses fundos e compram instrumentos lastreados em ouro que chamamos de títulos. Títulos lastreados em ouro para respaldar linhas de crédito e pagar os detentores reais com as linhas de crédito ali. E eu já disse a vocês, por causa disso, nossa informação de que tínhamos na última quarta-feira, quinta, não é verdade, não está acontecendo ainda. Vai levar um pouco mais de tempo. Não leva muito tempo.
mas leva algum tempo para configurar essas linhas de crédito. Usar esses instrumentos financeiros, reverter, lastrear títulos ou alavancar as linhas de crédito. Então eu entendo o conceito e é um pouco complexo. Não é impossível, mas acho que o que estou ouvindo, o que estou recebendo, é uma projeção de que seremos notificados para começar por volta do dia 29 ou 30 deste mês de agosto. Agora vamos falar sobre o que mais sabemos e, claro, avisarei vocês. Se progredirmos e se tivermos algo mais a dizer sobre isso, certo? Porque essa é a nossa reunião de quinta-feira à noite. Nos reuniremos na próxima terça e veremos onde estamos até lá. E quanto ao 1º de setembro? Entendemos que em 1º de setembro, que é o dia do trabalho, isso lá nos Estados Unidos, né, pessoal? Temos 150 trilhões de dólares que devem ser pagos e, independentemente do que os líderes do Centro de Resgate nos disseram, ele entendeu que serão nossos pagamentos DOGE, ou usaremos outro termo, nossos pagamentos de desconto de tarifas, ok? E poderiam ser cheques de desconto de tarifas para alguns desses itens, em vez de um depósito direto, certo? Deveria ser um ou outro. E há também outro termo que Trump usou para descrever isso como um dividendo, quase como um dividendo DOGE. E ele vem, na verdade, das tarifas que estamos cobrando. Mas está se transformando em muito dinheiro agora. E esse dinheiro, esses 150 trilhões de dólares, eu acredito que são nossos pagamentos DOGE a partir da primeira semana de setembro, o que realmente pode começar na primeira semana, que já está pronta e pode ser anunciado e pago alguns dias depois. Não sei, só sei que na primeira semana de setembro devemos receber os pagamentos do DOGE, totalizando cerca de 150 trilhões de dólares. Então vamos ver como fica. Agora o que estou dizendo, e já disse isso a vocês antes das ligações anteriores, é que se não tivermos um aumento na Previdência Social, já na primeira semana, pessoal, ou seja, na primeira quarta-feira, adivinhe, não vai acontecer naquele mês. Não acredito que isso vá acontecer se a primeira quarta-feira não tiver aumento, ou se a segunda quarta-feira não tiver aumento. E já tivemos até a terceira, certo? Não tivemos ontem, dia 20, enfim, eles não receberam o aumento. Vai chegar, mas também pode chegar só em setembro. Estamos com dificuldades para acessar e entrar em contato com nossos assessores da Previdência Social para saber exatamente quando vai acontecer. E pessoal, estamos desaparecidos há 3, 4, 5 meses seguidos, achando que esse aumento estava acontecendo e este não aconteceu. Não aconteceu, mas acredito que está em andamento. Acredito que faça parte da grande e bela lei, como eu a chamo. Acredito que os aumentos estão aí. Veremos como será. Essa é a menor das nossas preocupações. Vai acontecer. Quando acontecer, né? Vai acontecer quando acontecer. O RR ainda está presente em nossa conta quântica quando fizermos nossas trocas e resgates em. Então, se você não fizer isso, seu RR poderá ser um depósito direto ou entregue como um cheque. A inteligência artificial não quer um cheque oficial do banco ou do Tesouro do Zelo. Pode ser um cheque oficial do Tesouro do Zelo, então veremos como eles decidirão implementar isso.
e não sei quando isso vai sair. Só sei que para aqueles que vão trocar moeda e resgatar ZIN, ele deve estar em nossa conta quântica quando chegarmos lá. Então, perguntamos a ele sobre isso. Eu já tenho minha reconciliação, meu RR já está na minha conta quântica. Marque isso. Você ativa sua conta quântica e eles vão deixar você ver se está lá ou não, como nos disseram. Então vamos ver como vai. Obviamente todo mundo quer que isso seja feito. Eu quero que pelo menos seja feito e iniciado antes do final deste mês, antes do Dia do Trabalho. E sabe, outra questão é, quantas pessoas que não têm moeda estrangeira e quantas pessoas que temos neste país, 2,5 a 3 milhões de pessoas, algo assim, tem moeda estrangeira. Pode ser mais, mas esse é o número que eu ouvi. Digamos que isso seja verdade. E quanto a todos os outros que não participaram disso, que tal receberem o cheque Dodge? Em outras palavras, todos terão dinheiro. Será substancial, não apenas para nós. Então, é uma forma de garantir que todos sejam pagos enquanto fazemos essas trocas gigantescas. Mas isso é o que eu acho. A coisa mais importante que você poderia dizer sobre o que está por vir. Isso cuida de tudo o que eu queria dizer em termos de informação. E agora, orar pelo chamado. Primeiro, antes de começarmos, quero agradecer a todos da equipe de satélite por divulgar o sinal. Tenham um ótimo fim de semana. Falamos com vocês na terça-noite. Deus os abençoe e cuidem-se. Bom, pessoal, essas foram algumas atualizações de Bruce, né? Interessantíssimas, uma pessoa bastante posicionada também nesses eventos. Agora aqui, segundo Frank, nesse momento, o dinário iraquiano está passando por uma reintegração da sua antiga moeda de 2003, que era cerca de 3 dólares e 22. Essa é uma reintegração de 3,22. Assim que isso acontecer, provavelmente também fará uma flutuação internacional, onde pode ultrapassar 4 dólares. Por quê? Outras moedas do Oriente Médio se ajustaram. Sua moeda deve muito provavelmente sair em torno de 1,16 dólar e 16 cents e rapidamente saltar para 3 dólares e 22 cents na flutuação e provavelmente atingir um teto em torno de 4 dólares e pouco. A atualização revela uma conspiração envolvendo Biden, o FBI e outros para incriminar Trump. Grandes reformas financeiras estão em andamento com Gessara, enquanto operações militares visam elementos do Estado profundo em prol da restauração da República. Uma narrativa de uma reinicialização financeira global sugere uma transição ativa para um sistema financeiro quântico, prometendo a eliminação da dívida, mudança social e a restauração da riqueza até 2025 por meio do Gessara e Nessara. Mas essa operação vai além da Califórnia. Trata-se de uma contraofensiva globalista ao retorno de Trump. Eles sabem que o QFS está se expandindo. Sabem que a reforma do Gessara está se infiltrando. Sabem que os tribunais de Guantánamo estão tirando das sombras as redes ligadas a Epstein. Sabem porque Trump e os patriotas estão restaurando a República enquanto o Fed já foi absorvido pelo Tesouro. A Califórnia se tornou sua fortaleza. Nilson, seu servo voluntário,
e o redistritamento é sua última barreira contra a tempestade que se aproxima. E o momento não é acidental. Com os protocolos NESAR avançando silenciosamente, o QFS agora totalmente integrado, sob a supervisão do Tesouro e os tribunais de Guantánamo em expansão, todos os peões da elite estão sendo expostos. Os defensores de Koch chamam isso de intimidação. Mas isso não é intimidação, é exposição. Você assinou, pensou que a imunidade era para sempre, e essa era acabou. Lembre-se que 8 líderes mundiais da Europa estavam na Casa Branca assinando o documento, assinando as coisas que eram todas pela paz com a Rússia e os Estados Unidos da América. Posso dizer que isso foi concluído e assinado. Precisávamos que essa paz acontecesse antes de partirmos para as trocas. A resposta foi sim. Agora não sabíamos disso até agora. O que precisa acontecer a partir de agora para que sejamos notificados, para que recebamos o pagamento? Parece que ainda falta pouco tempo para que esse processo termine. Não sabemos dizer exatamente quando, mas será um marco ter esse acordo de paz concluído, e acho que estamos em ótima forma. Está chegando. Deve ser nesse mês, no mês de agosto. Estamos felizes em saber que estamos no caminho certo. Tudo está caminhando. A integração global no sistema financeiro internacional está ocorrendo. Quando isso será feito fisicamente? Teremos que esperar para ver. Essa é a tarefa dos poderosos, em conjunto com o Banco Central e o Ministério das Finanças. Vamos observar o que acontece. Seria muito perigoso para um país reavaliar sua moeda e revelar a taxa de câmbio antecipadamente. Mesmo em uma redenominação e uma reavaliação, uma ou outra, ou uma combinação de ambas ao mesmo tempo. Ao aplicar uma taxa de câmbio efetiva real, seria muito importante que eles agissem com cautela e sigilo. Acredito que estou 100% certo nisso. As revelações próximas se apresentam conforme o necessário. Compartilhamentos de NESAR e GESARA são implementados neste momento. GESARA é a sigla que se refere à Lei para a Recuperação da Estabilidade Econômica Nacional Global e foi escrito e aperfeiçoado por grandes mentes do século XX e XXI a fim de restaurar o planeta Terra e a humanidade em uma fundação para a governança sustentável. NESAR é uma lei aprovada nos Estados Unidos da América em março de 2000 e tornou-se lei em outubro. Essa é a lei chamada de Lei Nacional de Segurança Econômica e Reforma. Todos os políticos, membros da mídia, estão sob uma ordem de silêncio para não falar publicamente até que seja oficialmente anunciado. Segundo Charlie Ward, Trump assumiu o controle do Tesouro dos Estados Unidos da América, que então assumiu o controle do Federal Reserve, que então assumiu o controle dos bancos centrais. Devido à forma como implementaram vários projetos de lei, eles assinaram... Gregório, desculpa pessoal. Eles assumiram o controle de toda a riqueza global da elite. Sai daí, Gregório. Sai daí. Eles estão usando isso para implodir o sistema bancário em todo o mundo, por causa das ordens executivas de Trump, além da lei UMC, seção 27,
que legalmente poderão confiscar todos os ativos e devolvê-los a nós, o povo. A forma como eles estão fazendo isso é descartar as moedas físicas, a valorização do mercado de ações, a valorização do mercado de títulos, o mercado imobiliário, as commodities, e eles estão injetando isso no novo sistema financeiro quântico. Fique longe do sistema financeiro controlado pelos globalistas e conquiste sua liberdade financeira com o QFS descentralizado. Os BRICS estão aniquilando completamente o sistema financeiro escravista da elite e estamos testemunhando o colapso total em tempo real. É realmente bíblico de se assistir. Você está testemunhando a queda acelerada de um império. Este ano, espere uma grande escalada com a Rússia e a China impulsionando a desdolarização global. Quando os Estados Unidos da América não puderem mais financiar sua dívida com a impressão de dinheiro, entrarão em colapso sob o peso de sua dívida atual. Está acontecendo agora. Afaste-se do sistema financeiro controlado pelos globalistas e conquiste sua liberdade financeira com o QFS descentralizado. A riqueza soberana por direito de nascimento é uma realidade. É um fato de ordem natural e moral que todo ser humano nasce no mundo com direito à dignidade, aos recursos e à autodeterminação. Sistemas que ignoram ou suprimem essa realidade não são apenas injustos, mas também insustentáveis. Essa não é uma crença marginal, é uma estrutura ética enraizada na história, nos direitos humanos e na própria natureza. Ela está atualmente sendo restaurada por militares, reformadores, pensadores e comunidades em todo o mundo que buscam recuperar o equilíbrio. A distribuição de riqueza está sendo realizada por meio de tecnologias descentralizadas de blockchain, sob a lei QFS, Nessara e Gessara, mantendo-a fora do controle dos bancos centrais. Dinheiro, bancos, dívidas e títulos de propriedade foram estruturas inventadas, projetadas para administrar e distribuir recursos. No entanto, também se tornaram ferramentas de exclusão e controle, gradualmente concentrando o poder nas mãos das elites globalistas. O estabelecimento de sistemas bancários centrais privatizou a emissão e o fluxo de moeda. Commodities. A produção global de petróleo está a caminho de um déficit massivo. Ouro e prata em alta novamente. A abertura de bolsas de ouro nos vários países dos BRICS, Rússia e China, quebrará as bolsas de Nova York e Londres. A manipulação do preço do ouro pelo Ocidente está desmoronando. Isso elevará o preço. Por que isso é tão importante? Os Rothschilds estão centralizados na Suíça e controlam essas bolsas, além de todos os bancos centrais do mundo. Portanto, eles controlam toda a moeda fiduciária. Na realidade, até agora, eles controlavam o preço do ouro. Isso acabou. Alguns grandes bancos de Wall Street, controlados pelos Rothschilds, estão vendendo ouro e prata a descoberto em massa para conter o preço e sustentar sua moeda fiduciária. Esses bancos estão perto da falência. Fique de olho na prata. A prata ainda não se recuperou como o ouro. Quando isso acontecer, esses grandes bancos que venderam prata a descoberto vão à falência. Foi isso que quebrou o Bear Stearns
e desencadeou o colapso financeiro mundial em 2008. Uma repatriação está chegando e o mundo está muito mais endividado dessa vez. Trump está provocando a falência do sistema de bancos centrais dos Rothschilds ao elevar o preço do ouro e também elevará a prata. É uma demolição controlada e a era dos bancos, grandes demais para falir, acabou. Trump vai forçar esses bancos corruptos a falir e forçar o Fed a comer a dívida deles em vez dos contribuintes. Checkmate é o próximo passo. A caçada começou. O primeiro dia é 1º de setembro. Além disso, ninguém pode impedir o que está prestes a acontecer. No dia 1º de setembro, Trump iniciará uma operação GESARA de 150 trilhões de dólares que devolverá a riqueza roubada da elite ao povo, causando pânico profundo no Estado. A contagem regressiva começou em 20 de agosto de 2025 para derrubar o domínio econômico globalista e devolver a riqueza roubada ao povo americano. O presidente Donald Trump lançará uma operação financeira. A diretiva de dotação nacional que Trump aprovou sob plena autoridade constitucional e militar liberará recursos minerais enterrados sob terras federais dos Estados Unidos da América, que foram propositalmente ocultados por mais de um século por políticas globalistas. Grandes reservas de ouro e prata, cobre, lítio, urânio e elementos de terras raras que valem mais do que o PIB combinado de todos os países são encontradas em mais de 100 milhões de hectares de terra, principalmente nos estados do Oeste. Não eram terras protegidas para manter os americanos empobrecidos e dependentes enquanto as elites lucram no exterior. Eram bloqueios selados por leis ambientais fictícias. Essa fraude está chegando ao fim, com os lucros indo para o Fundo Unificado de Recuperação do Tesouro e sendo desembolsado para cidadãos verificados por meio do sistema financeiro quântico. A diretriz de Trump garante que esses recursos sejam recuperados sob o controle do ZEU. A fase 1 começa em 1º de setembro, com arrendamentos de terras proibidos para estrangeiros, pesquisas minerais disponibilizadas para equipes americanas que foram verificadas e pagamentos impulsionados pelo QFS, conhecidos como royalties de repatriação, já aparecendo em programas piloto. O que costumava ser teoria agora está funcionando. Há muito ridicularizado e reprimido, o GESARA está sendo cuidadosamente implementado. Escritórios regionais do IRS estão fechando discretamente, correções contábeis internas zeraram dívidas de empréstimos estudantis e impostos. Nós do QFS ativaram a infraestrutura lastreada em ouro e a moeda lastreada em ativos emitida pelo Tesouro está se preparando para substituir o dólar fiduciário. A mudança já está em andamento, mas nada disso foi planejado para se tornar público até que esteja seguro. Os globalistas estão obviamente em pânico, desesperados para impedir a libertação de minerais por Trump. Os líderes do Fórum Econômico Mundial se reuniram em Genebra no último fim de semana com a chegada de mais de 300 jatos particulares. Se os Estados Unidos da América retornarem à moeda lastreada em ativos, o FMI alerta para a instabilidade catastrófica e um esforço para impulsionar o yuan digital antes que o dólar se recupere. A China está se desfazendo dos títulos
americanos por desespero e não por força. No entanto, é tarde demais. O Federal Reserve Act roubou sua soberania monetária. Guerras enriqueceram empreiteiras enquanto levavam nações à falência. A independência energética foi sacrificada a cartéis estrangeiros, patentes foram enterradas e terras ricas em recursos foram bloqueadas. As elites começaram a manipular o sistema em 1913. Cada ação tinha como objetivo desviar a riqueza americana. Esse sistema está sendo revertido por Trump. 1º de setembro é o catalisador, não uma data simbólica. Depois disso, o ritmo da transferência de riqueza acelera por meio dos pagamentos diretos aos cidadãos vinculados ao QFS, abolição de impostos, assistência empresarial baseada em subsídios e empréstimos com juros zero. Trata-se de uma compensação real lastreada em ouro e vinculada a ativos físicos. Não é sucata nem subsídios. Os americanos receberão o que sempre foi seu pela primeira vez na história moderna. O mito globalista de que nunca havia o suficiente para todos está chegando ao fim. Donald Trump está no comando da maior transferência de riqueza da história e ela está prestes a começar. Ainda de pé, ainda realizando, ainda recuperando o que sempre foi nosso por direito, apesar de sermos silenciados, atacados. Bom, pessoal, de certa forma, essas são as informações mais recentes que eu queria trazer na continuidade desse nosso sábado maravilhoso, 23 de agosto. É o que eu queria compartilhar com a comunidade na visão mais esperançosa, específica, e otimista nesse momento com essas informações. Meus amigos, eu agradeço a todos que chegaram até aqui, que chegam ao final dos meus vídeos, que observam atentamente essas informações de alguma maneira. Se você puder, quem não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho para todas as notificações e se sobrar um tempinho, venha nos conhecer no canal Família Fontoura, que é um canal que eu tenho com a minha família. O link está na descrição do vídeo. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença e unidos numa grande voz ao infinito e além. E sempre além, meus amigos. Eu quero agradecer novamente a todas as pessoas que colaboram com algum Pix, simbólico, para que eu possa unificar com todas essas novas doações, e com o meu também, para a gente poder fortificar essa ação. Eu agradeço as pessoas que estão chegando até o meu canal, que estão colaborando também. E o pouco com Deus é muito, pessoal? Muito sem Deus que é nada. Eu agradeço mesmo todas as pessoas, que Deus abençoe muito e multiplique, pessoal. E eu volto amanhã com novidades. Quem quiser voltar já sabe onde me encontrar. Eu espero rever todos vocês aqui, sem exceção. Que vocês continuem tendo um excelente sábado maravilhoso, cheio de novidades, perspectiva de um mundo melhor, cheio de novos acontecimentos. E eu desejo um domingo de abundância, paz, prosperidade, reencontro, saúde, justiça, muita saúde, pessoal? Que possa haver saúde acima de tudo, Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Tendo saúde, nós temos força para buscar aquilo que realmente pode fazer a diferença na nossa vida, pessoal? E é o que eu desejo às pessoas, Que vocês tenham bênçãos sem fronteira e sem medida, que seja mais um domingo
de puro amor, carinho, compadecência, né? Que as pessoas possam cada vez mais se importar com o próximo, assim como se importam consigo mesmas. E é isso, pessoal, essa é a mensagem, né? Eu estou bastante esperançoso, aguardo o desdobramento, né? Também preciso, não sou diferente de vocês desse lado da telinha, também preciso, né? Passamos por todas as situações e graças a Deus estamos de pé, firmes, né? Às vezes sempre, né? Com nossos joelhos no chão e os pés para trás, agradecendo a Deus para que o amanhã, assim como foi hoje, né? O amanhã possa ser melhor ainda. Não é mesmo, pessoal? Uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.